Antes de o relógio marcar 15 horas em um evento em São Paulo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, deu um spoiler do que aquele 22 de maio prometia. O governo vai anunciar hoje à tarde 2 medidas. Uma no sentido de conter despesa e vai, ao mesmo tempo, anunciar um incremento de IOF. Pouco tempo depois, em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciaram cortes de gastos. O governo federal e a equipe econômica estão anunciando, neste momento, a contenção total de despesas em 2025, nessa fotografia do momento, de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Nós estamos falando de bloqueio de 10 bilhões e 600 milhões de reais decorrendo do aumento de despesas obrigatórias e, no caso do resultado primário, para o cumprimento da meta fiscal, um contingenciamento de 20,7 bilhões de reais. Então, o total é de 31.300. Nessa mesma entrevista à imprensa, faltando 10 minutos para as 4 da tarde, Haddad evitou responder sobre 3 letrinhas: IOF. Foi só depois das 5 horas, quando os mercados fecharam, que veio a íntegra do spoiler dado pelo ministro Renan Filho horas antes. A equipe econômica anunciou mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Segundo o governo, os ajustes são para corrigir distorções e aumentar a arrecadação. O aumento do IOF atinge operações de crédito para empresas. O imposto sobe para 0,95% na contratação. No caso das empresas do Simples Nacional, o teto será de 1,95% ao ano. Nas remessas de recursos para contas de brasileiros no exterior, o IOF sobe para 3,5%, o mesmo imposto que será pago por cartões de crédito e débito internacional e cartão pré-pago internacional. A medida também previa IOF mais alto para aplicações em fundos nacionais fora do Brasil, o que não foi bem digerido pelos agentes do mercado. A medida repercutiu muito mal. Integrantes da equipe econômica receberam telefonemas de integrantes do mercado, alertando para o risco de os investidores interpretarem a medida como o início do controle sobre os investimentos que entram e saem do Brasil. A equipe econômica discutiu as consequências da medida em uma reunião de última hora. E o recuo acabou vindo poucos minutos antes do dia terminar. Passava das 11 da noite quando o Ministério da Fazenda divulgou a revogação numa rede social. Foi retirada do texto a alíquota sobre a aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para saúde financeira do Brasil. Ainda assim, as reações às medidas continuam. Empresários seguem criticando o aumento da nossa já alta carga tributária. O presidente da Câmara dos Deputados fez coro e a oposição armou uma ofensiva no Congresso. Hugo Mota, do Republicanos, criticou o governo na primeira manifestação depois do anúncio das medidas. Mota ainda completou dizendo que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Olha, só na Câmara foram apresentados 19 projetos de decreto legislativo, propostas para sustar o decreto do governo, isso até agora. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a batalha em torno do IOF, um episódio para entender o aumento no imposto sobre operações financeiras e quais os impactos políticos e econômicos das medidas. Eu converso com Bernardo Guimarães, doutor em economia pela Universidade de Yale e professor na Escola de Economia da FGV de São Paulo, e com Gerson Camarote, comentarista da TV Globo, da Globo News e colunista do G1. Quarta-feira, 28 de maio. Bernardo, eu vou te pedir para começar nos explicando o que é IOF e quando é que a gente paga esse imposto e para que ele serve. IOF, o Imposto de Operações Financeiras, é, na verdade, digamos, uma família de impostos. É um imposto que incide nos rendimentos de aplicações financeiras. Então, se você fizer uma aplicação financeira, por exemplo, num fundo, e sacar o dinheiro num prazo bem curto, você paga IOF. Incide em operações de câmbio, quando você compra dólar, quando você usa o seu cartão de crédito para
para compras internacionais, incide também quando você tem operações de crédito para microempresas ou para pequenas empresas, incide em uma variedade de operações financeiras, principalmente essas que eu mencionei, e as medidas do governo alteraram algumas delas. É mais fácil dizer o que não tem IOF, então? São operações financeiras, então sempre que você está trocando dinheiro hoje por dinheiro amanhã, que são operações de crédito, ou de reais por dólares ou outras moedas, são operações de câmbio. Super compreendido. Na semana passada, o governo fez um decreto aumentando o IOF para algumas operações. E são mudanças que já estão valendo justamente por terem sido feitas por decreto, que não precisa ir para o Congresso Nacional. Que medidas são essas, Bernardo? O governo aumentou o imposto para uma série de operações de câmbio, operações internacionais, aumentou um pouquinho a compra de cartão de crédito e débito internacionais, aumentou o imposto para remessa de recurso para uma conta que você tenha no exterior, aumentou o imposto para compra de dólar, para empréstimos externos de curto prazo, o imposto foi para 3,5%, e aí mexeu também para o crédito das empresas, créditos para pessoa jurídica, do Simples Nacional ou não, e algumas outras coisas um pouco técnicas, cooperativa tomadora de crédito, alguns aportes muito grandes em fundos de previdência, que acho que vão afetar menos o grande público. Logo depois de anunciar, o governo recuou num ponto, que foi o aumento de IOF para aplicações em fundos nacionais fora do Brasil. Vou pedir até para você explicar isso rapidamente, mas antes deixa eu só completar aqui a pergunta. Poucas horas depois do anúncio, esse imposto então voltou a ficar zerado. Foi justamente objeto do recuo. Por que essa foi uma alteração que assustou o mercado financeiro mais do que as outras alterações? Os gestores de recursos brasileiros, os grandes fundos, o que as pessoas chamam em geral a Faria Lima, esse pessoal gerencia dinheiro, aplicando dinheiro em empresas, comprando ações, comprando títulos do governo, comprando títulos privados e também remetendo dinheiro para o exterior e trazendo de volta. E aí, esse imposto, a alíquota não parecia tão grande, mas como ela incide toda vez que você vai mandar dinheiro, quer dizer, não parecia tão grande, 3,5%. É uma alíquota que pode parecer pequena, mas se incide cada vez que você vai mandar dinheiro para fora, aí é bastante, porque você vai querer fazer isso muito raramente. O retorno que você vai ter lá fora não vai ser tão maior do que você vai ter aqui. E aí, o efeito desse tipo de imposto que não deixa você tirar o dinheiro do Brasil, ou torna caro tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora, é que o dinheiro também não quer entrar. Porque afinal, se o dinheiro tem que pagar para sair, é melhor não entrar. E isso a gente chama de controle de capitais, e é uma coisa bastante delicada. Economistas afirmaram que o recuo foi a única medida possível, porque o governo estava passando a mensagem de que poderia controlar a saída do dinheiro investido no país. Essa percepção é muito ruim, porque essa percepção está dizendo o seguinte: o governo está indo na direção de dificultar muito o direito que as pessoas têm de movimentar livremente a sua riqueza financeira. Isso gera um monte de incertezas. Pode antecipar movimentos e gerar impactos muito grandes sobre cotação do câmbio e taxa de juros, e, portanto, sobre atividade econômica e inflação. Não é óbvio que seja uma medida necessariamente ruim, porque, por um lado, a gente quer que o dinheiro entre, a gente quer investimentos no Brasil, mas às vezes a gente se preocupa que dinheiro entrando, saindo, pode causar instabilidade demais. Muito dinheiro entrando para comprar real, agora muito dinheiro saindo para comprar dólar. A gente não quer ver o preço do câmbio balançando tanto. Então, em alguns momentos, acredita-se que pode ser legal ter esse tipo de imposto. O que aconteceu foi que o governo usou esse tipo de imposto, um imposto delicado, como eu falei, para arrecadar um pouquinho mais e falou, vale amanhã. E isso assustou, porque é um tipo de imposto que, por sua natureza, requeriria, ou pelo menos seria desejável que tivesse
um prazo maior para as pessoas entenderem, olha, a partir do próximo ano, o dinheiro que entrar precisa ficar um tempo, se ele não ficar esse tempo, ele sai no curto prazo, ele paga uma taxa, e aí sim estaria um pouco mais, digamos, dentro das regras do jogo. O governo parece que tem feito a opção sistemática por tentar buscar o ajuste fiscal, aumentando tributos e não fazendo um ajuste aí, reduzindo as despesas. Os gastos do governo já cresceram mais de 10% desde o início do governo Lula. Tem a ver com uma série de despesas do governo que cresceram e também com a herança daqueles pagamentos dos precatórios que vêm do governo Bolsonaro. Os tributos já subiram 7% desde o início do governo, acima da inflação. E essa reação ao IOF tem a ver com uma carga tributária muito elevada no Brasil. A gente está vendo aí que a carga tributária no Brasil chegou a 32% do PIB no ano passado, é a maior desde 2010. Acho que o mercado se espantou com uma medida que taxava essa saída de capital sem um aviso prévio e acho que isso fez as pessoas temerem mais intervenções e aí sim uma demanda maior por dólar e essas coisas. E o governo voltou atrás em poucas horas, acho que para evitar que a bola de neve ficasse maior ainda, que podia ficar mesmo. No aspecto geral, o IOF, que é um imposto regulatório, não é aquele imposto típico para arrecadar, né? Ele é um imposto para conter essas oscilações, eventualmente evitar alguns desequilíbrios, como você explicou em um dos casos. Quando ele aumenta, o que ele faz com a economia? Nesse caso, o IOF vai tornar compras internacionais mais caras e vai tornar operações de crédito mais caras. Então, ele está atrapalhando algumas transações que podiam ser benéficas para ambas as partes. Eu quero tomar emprestado, sou uma microempresa, quero tomar emprestado, o banco vai me emprestar. Com esse IOF pode não valer mais a pena para mim. Ele encarece as operações. Agora, verdade, mas qualquer imposto vai ter, ou a maioria dos impostos vai ter um efeito desse tipo. A gente tributa a renda das pessoas, isso faz com que a gente desestimule as pessoas a trabalharem no setor formal. É melhor eu trabalhar como PJ, é melhor eu trabalhar como informal, porque tem muito imposto sobre o trabalho. A gente tributa entendendo que tem esse efeito de desestimular. Isso não vale só para o IOF, vale para uma série de impostos. Claro, tem outros impostos que a gente acha que, na verdade, esse imposto desestimularia uma coisa que a gente quer desestimular. Então, eu estou sempre falando que a gente tem que botar imposto sobre coisas que emitem carbono. Mas esses impostos também não são populares. Então, o Ministério da Fazenda estava precisando ou cortar gastos ou aumentar impostos, tudo é difícil. Essa foi a saída que o Ministério da Fazenda encontrou. E é uma saída que vai ter os seus problemas, como acredito eu, qualquer saída teria mesmo. Somados bloqueios e contingenciamentos, o governo reduziu a previsão de gastos em 31 bilhões de reais. O ministro da Fazenda disse que a contenção de gastos foi aprovada pelo presidente Lula. Fernando Haddad afirmou que o governo vai manter a revisão permanente de despesas e receitas para tentar zerar o déficit das contas públicas. Na parte de tornar caras operações de crédito, por um lado isso é verdade, por outro lado isso abre um pouco de espaço para o Banco Central baixar a taxa de juros básica, porque se o crédito ficou mais caro por causa do imposto, pode ficar agora um pouco mais barato se o Banco Central reduz a Selic, que seria um efeito que contrabalançaria em parte esse aumento do crédito e traria ganhos fiscais para o governo. O que o Banco Central no fundo está fazendo é encarecer ou reduzir o custo do crédito. O Banco Central aumenta a Selic, o crédito para todo mundo fica mais caro, porque agora, se o Banco Central está pagando mais de juros, eu só vou emprestar para você se você pagar mais também. O Banco Central, então, está aumentando e reduzindo o custo do crédito. Agora tem um imposto que fez o trabalho de aumentar o custo do crédito. Para manter aquele mesmo custo do crédito que seguraria a economia de um jeito para que não levaria inflação, o Banco Central pode agora contrabalançar esse aumento do crédito, baixando a Selic um pouco. E eu acho que agora, de fato, a próxima reunião do Banco Central não vai ter aumento da Selic mesmo. Acho que a gente já pode acreditar que já deu de aumento do Selic. Para o governo, o aumento de imposto serve para corrigir as distorções, fechar as contas. Tem muita crítica dizendo, olha, num imposto assim regulatório, você não usa esse tipo de imposto
para fazer fiscal, ou seja, para compensar um corte de gasto que você não faz porque você vai arrecadar mais. Mas, para os empresários, a maior tributação sobre o câmbio pode afastar, inclusive, investimento, já que vai encarecer o crédito para o setor produtivo. E aí, como é que encontra um equilíbrio nesse caso? O que encareceu foi o empréstimo externo de curto prazo. Eu sei que muitas empresas não vão conseguir empréstimos externos de longo prazo, então para o setor produtivo que vai tomar no curto prazo vai estar pagando taxa de juros maior mesmo. Isso é ruim, isso pode afetar o crédito para essas empresas mesmo e, por outro lado, como eu falei, isso também permite com que o Banco Central baixe a taxa de juros para ter mais crédito aqui. Então, o Banco Central vai poder, por outro lado, reduzir um pouco as taxas de juros. Mas, de fato, esse imposto cria distorções, sim, e não seria o que eu escolheria fazer se eu tivesse poder de mexer em qualquer coisa no fiscal desse país. Eu acho que eu estou sendo menos crítico ao governo que a maior parte das pessoas que eu estou vendo no momento, porque o governo precisava fazer alguma coisa com o fiscal e, assim, comparando com o mundo ideal que eu tenho na minha cabeça, essa medida não é boa. Mas comparando com as opções que eu vejo, dada a resistência enorme que a gente tem para qualquer aumento de imposto, qualquer corte de gasto, dado que a gente está em maio de 2025, eleição no ano que vem, eu não via muita coisa mesmo que o governo podia fazer para tentar chegar perto da meta do fiscal, do déficit de 0,25%. Na prática, apesar das medidas, economistas calculam que o déficit do governo este ano pode chegar a 75 bilhões de reais. Então, algumas dessas medidas, poucas, têm, na verdade, um propósito que vão além da arrecadação. Mas, de fato, a grande maioria foi para arrecadar mesmo. Impostos geram distorções, esses impostos não são exceções. E eu acho que está um pouco dentro do que poderia ser feito, dada a resistência enorme para qualquer aumento de imposto ou corte de gastos dos diferentes agentes políticos aí, dado que é maio de 2025. Esse é o meu ponto. E o corte de gastos, tentando, claro, perseguir aquela máxima que é, se for para cortar gastos, não corte gastos daqueles programas que vão para quem realmente precisa. Por que o governo parece investir pouco nessa seara, se é que você entende assim? Acho que tem essa questão mesmo, e cortar gasto em boa parte é difícil. Uma parte de corte de gastos envolveria reformar a Previdência e outra parte grande de corte de gastos envolveria algum tipo de reforma administrativa. Essa é uma batalha política grande e a própria base do governo ia se sentir bastante afetado por essas medidas. E aí, se é uma medida que o governo tem que lutar com a sua base e com o resto da oposição para passar, eu acho difícil sair do papel nesse momento. É a eleição agora. E aí tem as coisas do tipo emendas parlamentares que poderiam ser cortadas, mas aí você tem que combinar com os parlamentares e não acho que eles vão querer cortar. Então é difícil alguém concordar. Ou a própria base do governo, no caso de alguns gastos, ou reforma administrativa, ou os beneficiários de alguns programas, ou, no caso, os próprios parlamentares. Bernardo, muito obrigada por nos explicar tantas questões complexas e por seu tempo aqui com a gente no assunto. Bom trabalho. Muito obrigado, Natuza. Até a próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Gerson Camarote. Meu amigo Gerson Camarote, quero falar com você sobre a encrenca em torno do IOF, começando pela repercussão no Congresso. A oposição, claro, está usando esse avanço e recuo parcial do Ministério da Fazenda como mais uma chance para desgastar o governo. Então eu te pergunto, como é que resolve essa equação? Porque a oposição está, pelo menos parte dela, contra as propostas do governo para aumentar a arrecadação, só que a consequência disso seria o congelamento de gastos, o que atingiria todo mundo, porque abarcaria também as emendas. E aí, qual vai ser a solução para essa treta? Olha, o impasse continua. Não é uma solução simples, porque o governo está sangrando em popularidade. Primeiro foi o caso Pix, depois as fraudes no INSS, e agora o governo começa a sangrar em relação ao aumento de imposto, que na prática é aumento de imposto. O governo não consegue mais recuar. Já fez um primeiro recuo,
que foi na parte que foi alertado, o próprio ministro foi alertado, depois da péssima repercussão de que poderia ser interpretado como controle de capitais, e na prática seria uma espécie de controle de capitais. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso. Então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso. De acordo com o ministro, o efeito desse recuo representa cerca de 2 bilhões de reais, do total de 20 bilhões que seria arrecadado a mais com o aumento do imposto. Mas você tem agora o governo emparedado por entidades, porque isso está encarecendo muito o crédito e especialmente atingindo as pequenas, as microempresas, até empresas médias. E o governo está sendo muito cobrado. O Congresso também está sendo cobrado, né? A oposição está capitalizando isso, o governo tenta empurrar com a barriga e joga exatamente com isso que você colocou, a questão das emendas parlamentares, que é algo sentido sim no bolso dos parlamentares. Eu estava conversando hoje com interlocutores próximos do presidente Lula que verbalizam exatamente isso. Não tem como recuar agora ainda mais do IOF, porque isso significaria ampliar o corte, o congelamento de emendas parlamentares. E a percepção no governo é que na hora H o Centrão vai recuar e vai empurrar isso com a barriga. Como é que está o presidente da Câmara dos Deputados? Está também observando, porque não adianta ele só fazer um movimento e depois o Senado acabar segurando. É o que pode acabar acontecendo. O presidente Lula tentou apagar o incêndio pessoalmente, conversou com o presidente da Câmara, conversou com o presidente do Senado. Aliás, o presidente da Câmara, inclusive, almoçou com o Lula no domingo. Importante a gente dizer isso. É uma falácia dizer que o Congresso está ajudando a controlar contas públicas, não só as emendas. Essa medida do IEF não seria necessária se os parlamentares quisessem ajudar cortando 20% suas emendas. 20%, acho que daria ali uns 10 bilhões. Óbvio que eles não vão querer. Vira ano, entra ano, sai ano, eles não cortam suas emendas, pelo contrário, o valor só sobe. O Judiciário também não tem ajudado, porque o Judiciário acabou de aprovar uma medida em que os seus ganhos não contam para o arcabouço fiscal, e aí cai no colo do Executivo cortar o pouco recurso livre que tem. Mas, independentemente do que aconteceu, o presidente da Câmara quis verbalizar uma reação pública ao ministro Fernando Haddad quando deu uma espécie de limite para aumento de impostos. Agora, a grande questão que fica, Natuza, é uma solução mais complexa. Ou seja, seria, de fato, pensar corte de gastos e pensar num ajuste fiscal permanente, duradouro, né? O que a gente vê teria que ter contribuição do Judiciário, dos três poderes, do Executivo, inclusive com a reforma administrativa, e mexer em cortes mais profundos, e do próprio Legislativo com emendas parlamentares. Mas quando se fala, aí sim, do como enfrentar o problema, todo mundo foge. Esse ponto, para mim, é muito importante que você traz, Camarote, porque há um certo cinismo no debate, né? Quando se fala em corte de gastos, claro, o Executivo tem o dever de fazer esses cortes, mas os outros poderes que gastam muito, o Legislativo, por exemplo, gasta uma enormidade com emenda parlamentar, que se tem pouca transparência, pouca efetividade, pouca medição sobre a eficiência do gasto, esses não falam no assunto. E o Judiciário sequer acha que é com ele, né? Eu poderia até acrescentar outros pontos do Legislativo. O Legislativo que bota um fundo eleitoral na magnitude de 5 bilhões de reais. Vamos ver como é que isso é sustentável.
E assim, tem que financiar a democracia. Aí você bota mais 50 e tantos, 51, 52, 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então você tem realmente que todo mundo dá a sua cota de sacrifício. É preciso, de fato, uma reflexão mais profunda e fazer, de fato, uma otimização de gastos, uma reforma administrativa que privilegie o desempenho, né? Que você tenha, de fato, uma otimização do Estado brasileiro. Isso o governo também quer. Esse governo e o governo passado, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, isso foi proposto por Bolsonaro e Bolsonaro disse de forma clara ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, olha, vamos deixar para o próximo governo, porque senão não ganha eleição. Então, existe sempre uma preocupação com a eleição e se esquece de fazer o necessário. Eu queria te perguntar sobre as escoriações desse episódio do IOF, tá? Claramente, Fernando Haddad ficou no olho do furacão. Quando o ministro da Fazenda entra no olho do furacão, o presidente da República também fica, porque, afinal de contas, o governo é dele e, no limite, as decisões são dele. E você escreveu no seu blog que esse recuo no IOF acabou escancarando uma divisão que já existe entre diferentes grupos do governo. Queria que você nos contasse que grupos são esses e qual é o status dessa briga e o quanto isso pode ser disfuncional para o próprio governo. Ô, Natuza, são duas divisões que a gente precisa prestar muita atenção. E a primeira que eu me preocuparia é com a divisão na equipe econômica, se é que a gente pode considerar o Banco Central parte da equipe econômica. Eu digo que sim, do ponto de vista político, porque esse Banco Central, ele foi indicado, inclusive o comando pelo presidente Lula, e aí eu estou falando do Gabriel Galípolo. E por que eu estou falando que há uma divisão? Porque o próprio Galípolo, quando a equipe econômica citou que o Galípolo tinha dado o aval, o próprio Galípolo fez uma crítica pública ao aumento do IOF, essa é a primeira questão que é pública. Galípolo também disse que não era favorável à ideia de usar o IOF como instrumento para aumentar a arrecadação e cumprir a meta fiscal. Eu, pessoalmente, para usar um eufemismo, nunca tive muita simpatia sobre a ideia, para não dizer que eu não gostava da ideia. A outra questão, o Haddad teve que soltar uma nota nas redes sociais dizendo que não conversou com o Banco Central. Mas tem um terceiro fator que não foi divulgado e que é importante. O Galípolo alertou, quando a confusão foi instalada com o aumento do IOF, o Galípolo alertou o presidente Lula dos reflexos disso. Tudo isso contribuiu para o recuo naquela mesma noite de uma parte do aumento do IOF, exatamente aquilo que atingia o controle de capitais. A sinalização seria extremamente negativa. Isso poderia, inclusive, o Brasil perder investimento, perder recursos que acabam vindo, principalmente nesse momento, de instabilidade que a gente está vendo, especialmente vinda dos Estados Unidos, e a busca de investidores por novos mercados. Essa é uma questão. A outra questão é também explicitar uma divisão entre a área econômica, e aí Ministério da Fazenda, mais especificamente, e a área política, eu diria mais especificamente o Palácio do Planalto. Você já tem uma disputa que vem desde o início do governo, mas explicitou nesse movimento. Por quê? Porque o ministro Fernando Haddad, ele decidiu, de forma muito clara, deixar de dar muitos detalhes sobre o que ia fazer na quinta-feira. Não só em relação à magnitude do corte, foi avisado para algumas pessoas e foi muito discreto e poupou os detalhes em relação ao IOF. Diz que para algumas pessoas que ia mexer no IOF, mas de forma muito tangencial. Quando acontece a confusão toda, e o efeito é o contrário do que o governo esperava, foi
houve todo esse movimento inclusive, que foi obrigado a um recuo. O ministro Fernando Haddad, ele conversou com integrantes do mercado financeiro, com interlocutores que ele considera confiável. Depois conversou com o secretário especial da Casa Civil, Bruno Moretti, por volta das 8 da noite da quinta-feira. E depois conversou mais tarde com o Sidônio, que é o homem da comunicação do governo, o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, para saber o time que iria anunciar o recuo. E o Sidônio falou imediatamente, não pense duas vezes. Então, isso fez com que ainda da noite de quinta-feira houvesse um recuo. Agora, o que é que a ala política se ressente? De não ter sido alertada anteriormente da magnitude desse aumento do IOF, detalhadamente, para também fazer um alerta. Ora, valia a pena aumentar o IOF? Era o momento de aumentar o IOF? Colocar o governo politicamente nas cordas? Essa é uma questão. O ministro Fernando Haddad diz, não tínhamos outra opção. E ele, de fato, ele deu transparência para duas coisas. Para a frustração de arrecadação e o aumento das despesas, inclusive gastos previdenciários, benefícios sociais e outras coisas. Manuel Pires afirmou que o governo antecipou medidas de ajuste nas contas que iam estourar logo à frente. No ano passado, ele adiou bastante os cortes na despesa para poder cumprir as metas, esperando que a receita pudesse crescer, o que não aconteceu. Muitas medidas frustraram. Esse ano, ele adotou uma estratégia diferente. Ele anunciou um corte grande de despesa, são 30 bilhões que estão sendo contidos no orçamento. Além disso, ele adotou medidas de aumento de arrecadação também. Então, essa medida que o governo anunciou, ela aumenta a probabilidade de se cumprir a meta no final desse ano. Explicitar isso era importante, até para a estratégia dele. E a percepção, e aí muito clara, do próprio ministro Fernando Haddad, que ele tem falado com interlocutores, é de que, de fato, existe uma disputa interna por 2030. E ele tem falado, aí a parte dele, se não vencer 2026... ou seja, o governo continuar nessa bateção de cabeça, não chega em 2030. Gerson Camarote, muito obrigada por clarear esses pontos todos importantes dessa nova confusão política em Brasília. Um bom trabalho para você, que daqui a pouco a gente tem jornal juntos para fazer. É isso aí. Até mais. Um abraço. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.